seja um dia abençoado e uma semana abençoada para todos nós. Na semana passada eu fiz algumas reflexões baseadas no texto de Lamentações, capítulo 3, onde vimos algumas promessas de Deus falando através do profeta Jeremias, promessas que Deus fez a Judá e a Jeremias, e promessas que lhe davam esperança, né? E essas promessas tinham a ver com o caráter de Deus, ou seja, promessas que permanecem. Nesse mês de setembro estarei falando sobre promessas, né, que estão na Bíblia. O texto para a reflexão de hoje, e usarei também esse mesmo texto em algumas outras reflexões nessa semana, é Isaías 58:11. Esse texto até eu usei numa celebração nossa um bom tempo atrás. Isaías 58:11 diz: O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Aqui vemos pelo menos 4 promessas de Deus, né? E essas promessas tinham a ver com as necessidades que o povo de Israel tinha. Necessidades que nós também temos, né? Porém, essas promessas eram promessas condicionais, é isso que apresenta no texto, né? Ou seja, Deus cumpriria as promessas desde que o povo de Israel mudasse de atitude, deixasse de ser apenas religioso e se dedicasse a Deus e se dedicasse ao próximo, ao amor ao próximo, aos órfãos, às viúvas, aos necessitados, né? Então, essas promessas também são aplicáveis a nós, porque Deus tem bênçãos para nós à medida que nós nos dedicamos ao amor ao próximo. Deus quer isso de nós. A primeira promessa está no início do versículo que diz: o Senhor o guiará constantemente. Ou eu, o Senhor, sempre os guiarei. A promessa de Deus aqui é dar rumo, dar sentido à vida, direção, orientação, caminho seguro. Em Deus encontramos a direção, o sentido para viver, né? Como seres humanos, a nossa capacidade é limitada, né? Então, podemos fazer escolhas erradas e precisamos de Deus para fazer escolhas certas na vida. Quando temos Deus na nossa vida, nós acordamos de manhã com gratidão, né? Disposto a viver e confiando que Deus estará conosco, nos guiando e livrando do mal. Para o nosso caminhar na terra, que seja um caminhar seguro, um caminhar certo, Deus providenciou o que tu precisa, o que eu preciso. Pelo menos 3 coisas essenciais. A primeira é que tu precisas andar no caminho certo. Provérbios 16:25 diz: há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim vai dar em morte. Qual é o caminho certo? Jesus Cristo é o caminho. Ele afirmou em João 14:6, eu sou o caminho. Ou seja, não existem atalhos. Não existe outro caminho seguro. Jesus é o caminho. Segundo, tu precisa de uma bússola, né? E a bússola para nós é a Bíblia. Está escrito no Salmo 119:105, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Precisa andar no caminho que é Jesus, precisa da bússola, que é a palavra, e precisa do guia, né? Não um guia turístico, mas alguém que te oriente, e é o Espírito Santo, ele é o guia. Conforme João 16:13, lemos que o Espírito da verdade os guiará em toda a verdade. O Espírito Santo é quem deve nos guiar. Então Deus providenciou tudo o que nós precisamos para andar, caminhar nessa vida. E Ele promete nos guiar. A questão é, será que nós de fato queremos ser guiados por Deus? Ou queremos nós conduzir a nossa vida? Se queremos ser guiados por Deus, então precisamos crer em Jesus,
meditar na palavra como a bússola da nossa vida e orar, pedindo todos os dias a direção do Espírito Santo. Que Deus nos ajude. Amém.